Convidado. Tem estado a decorrer em Istambul uma nova ronda de negociações entre russos e ucranianos, o dia de ontem tendo terminado com a Rússia a prometer abrandar a sua ofensiva contra Kiev e outros pontos do país, perante sinais da Ucrânia que, por sua vez, colocou em cima da mesa a sua neutralidade em troca de um cessar-fogo. Avanços encarados com cautela, tanto do lado de Kiev e seus aliados ocidentais, como por parte da Rússia, dadas as interpretações do que se entende por neutralidade. Na ótica de Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, o que está em questão já nem é a adesão da Ucrânia à NATO, Kiev já tendo integrado a impossibilidade de o fazer, mas sim a sua adesão à União Europeia. O que interessa os ucranianos é que a Ucrânia não será um país membro da NATO. No fundo, é uma constatação de facto. A hipótese da Ucrânia ser membro da NATO verdadeiramente nunca existiu, porque quando foi decidido que a Ucrânia podia ser membro da NATO, a partir daí nada foi feito nem pela administração Obama, e evidentemente que não foi feito pela administração Trump, e não foi feito pela administração Biden para concretizar esse objetivo. E, portanto, a Ucrânia diz que nós não seremos membros da NATO, que é uma constatação de facto. O segundo aspecto que a Ucrânia diz é que não terá armas nucleares. Mas isso nunca esteve verdadeiramente na agenda da Ucrânia ter armas nucleares. A Ucrânia, pelos acordos de Budapeste de 1994, abandonou as suas armas nucleares, entregou-as ou destruiu, e partes foram destruídas, entregou-as à Rússia e partes foram destruídas, e, portanto, a Ucrânia é um país que não tem o objetivo de ter armas nucleares. Segundo aspecto da neutralidade da Ucrânia. O terceiro, que é mais complexo, é que a Ucrânia diz que poderá não ter bases estrangeiras, ou seja, não ter bases americanas. Depois fica a grande questão, que é a questão-chave da neutralidade da Ucrânia. É que a Ucrânia diz que será neutral, nestas características que eu acabo de definir, mas é preciso que haja garantias de segurança. Ora, quando houve o acordo de Budapeste, quer os Estados Unidos, quer o Reino Unido, e depois que se juntaram a França e a China, ou seja, todos os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas com a Rússia, declararam que se a Ucrânia abandonasse as suas armas nucleares, a Ucrânia estaria protegida contra uma agressão estrangeira. Ora, os Estados que davam essas garantias, nenhum deles tomou uma iniciativa forte para proteger a Ucrânia da invasão. Um deles invadiu a Ucrânia, rompendo completamente contra esse acordo. Portanto, eu acho que o grande problema da neutralidade da Ucrânia vai ser como é que vão ser dadas as garantias de segurança que a Ucrânia vai exigir para assumir esse estatuto de neutralidade. Até que ponto é que estes países estarão efetivamente dispostos a serem garantes da segurança desse país? Já tinham dado essas garantias com os acordos de Budapeste e não cumpriram. Portanto, eu penso que isso só terá credibilidade se o processo de integração europeu da Ucrânia se reforçar. Ou seja, se abrir negociações para a adesão da Ucrânia à União Europeia e se a prazo isso viesse a concretizar, aí eu acho que há uma garantia de segurança grande. Porque atacar um Estado-membro da União Europeia é, de facto, atacar toda a União Europeia. É um pouco impensável. Vamos pensar que amanhã a Suécia ou a Finlândia, que são membros da União Europeia, eram atacados. É um pouco impensável que não houvesse uma reação dos Estados-membros da União Europeia e, possivelmente, dos Estados Unidos contra um ataque a um Estado-membro da União Europeia. Aliás, a União Europeia vai fazer progressos no domínio da segurança e da defesa, com projetos com a Alemanha a rearmar-se e a França a propor um fundo de 200 mil milhões de euros para a defesa europeia. E, portanto, podemos pensar que esse poderia ser um dos grandes objetivos da segurança europeia nos próximos anos, as garantias de segurança à Ucrânia. Mas isso só terá credibilidade como a Ucrânia, que se consolidou democraticamente e iniciou um processo de integração europeu. E lá está, a Ucrânia diz que está disponível para discutir o seu estatuto de neutralidade, mas quer que um acordo final não impeça esse país de aderir à União Europeia. Até que ponto é que a Rússia não vai encontrar objeções? A Rússia pode fazer as objeções que quiser, porque a Rússia tinha como objetivo mudar o poder em Kiev e colocar um poder fantoche para o russo e travar o processo de integração da Ucrânia na União Europeia. Nós devemos lembrar-nos que tudo começou quando a Ucrânia correu com o presidente em 2014, foi a revolta de Maidan, que não queria assinar o acordo de associação com a União Europeia. E, portanto, o que está em jogo desde o início, verdadeiramente não é a adesão da Ucrânia à NATO, que nunca teve credibilidade, é a consolidação democrática da Ucrânia e a sua integração na União Europeia. Mas parece-me que é muito mais difícil a Putin
na situação atual de dificuldade militar que as tropas russas encontraram, impedir a adesão à União Europeia do que impedir a adesão à NATO. Entretanto, a Ucrânia também quer que fique de fora desse acordo a questão da Crimeia e do Donbass. Até que ponto é que a Rússia também aí não vai querer um acordo global que inclua precisamente o estatuto da Crimeia e do Donbass? Há certamente que esse acordo, para se realizar, a não ser que haja uma capitulação da Rússia, uma derrota, ou assumir uma derrota militar, o que não me parece que vai acontecer e que a situação vá nesse caminho, vai ter que incluir algo sobre a Crimeia e algo, eu não diria sobre o Donbass. E aí é que há uma ambiguidade que é perigosa. Porque a região do Donbass é muito mais vasta que as duas repúblicas separatistas. E se é possível ao governo ucraniano aceitar um processo como tinha aceito com os acordos de Minsk em relação às duas repúblicas separatistas, não é possível que eles aceitem que toda a região do Donbass fique sob controle russo, porque isso era verdadeiramente dividir a Ucrânia em dois, embora não em partes iguais, mas dividir a Ucrânia em dois, e seria absolutamente inaceitável, e o governo ucraniano que o aceitasse cairia, não teria o apoio que tem hoje da população ucraniana. E, portanto, eu diria que isso vai fazer parte das negociações, que o Estatuto da Crimeia é mais complicado que o Estatuto das Repúblicas Separatistas, que nas Repúblicas Separatistas possivelmente haverá um acordo para uma autonomia tão profunda, que no fundo significa que elas deixam de ser parte da Ucrânia, isso é possível que aconteça. Em relação à Crimeia, encontrar um estatuto para a Crimeia que corresponda aos interesses das duas partes, ou seja, que a Ucrânia não diga perdemos a Crimeia para sempre e a Rússia aceite que o estatuto que é encontrado não fere os seus interesses fundamentais, é a parte talvez mais difícil. Mas acho que ambos foram parte de um acordo, certamente. O chefe da diplomacia russa está neste momento na China, oficialmente para participar numa reunião sobre o Afeganistão. Desde já, nas suas primeiras declarações, Sergei Lavrov disse que está a ser criada uma nova ordem internacional que julga será mais justa. O que se pode augurar com estas palavras e também com esta visita, que julgo não será apenas sobre o Afeganistão? Exatamente. Olha, com essas palavras, o que os russos estão a dizer é aquilo que os une aos chineses. Ou seja, considerar que a ordem internacional, o que os chineses consideram que a ordem internacional não corresponde à distribuição de poder que se deu nas últimas décadas, que a China não tem o seu lugar, o lugar que deveria ter na ordem internacional e que é uma ordem internacional ainda no essencial, estão eles a dizer, hegemonizada para o Ocidente e que isso já não corresponde à relação de forças no mundo atual. O que de facto é verdade, não é? Se a gente olhar para o mundo de hoje, não é o mundo do fim da Segunda Guerra Mundial. E pensarmos países com a dimensão da Índia, não são membros permanentes do Conselho da Segurança, não faz a Índia, não faz parte do Japão, portanto não faz parte nenhum país, o Brasil, quer dizer, há um Conselho de Segurança que corresponde aos vencedores da Segunda Guerra Mundial, os membros permanentes, não é? E há uma ordem internacional que é contestada por um conjunto de países. Mas junta-se o facto de quer a Rússia, quer a China, serem regimes autocráticos. E, portanto, também estão a dizer que a predominância das democracias e dos ideais democráticos e naquilo que, no fundo, é a base da Carta das Nações Unidas, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, não são tão universais como isso. E isso, evidentemente, é algo que o mundo democrático não pode aceitar. Se o mundo democrático deve aceitar, no meu entender, uma reforma das Nações Unidas que permita que novas potências tenham um papel novo e mais importante, não podem aceitar a proposta autocrática de que a Carta Universal dos Direitos do Homem não é universal e que eles não a têm que respeitar. É isso que os russos estão a dizer. É isto que nos une à China. Era Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia.